Ilustres pares, nós estamos aqui em cima do horário, faltam 2 minutos, mas o quórum está completo, a nossa ilustre procuradora presente. Então, eu vou declarar aberta a sessão, desejando a todos um bom dia e um bom trabalho, indagando dos membros com relação à ata anterior se tem alguma recomendação a fazer. Não havendo, declaro aprovada e declaro aberta esta 21ª sessão desta 7ª Câmara. E anuncio o primeiro processo a ser submetido a julgamento, que é um pedido de vista da apelação civil número 0039.701.87/2015, São Luís. O apelante Ana Cristina Diária Leão Gaioso e Almendra, advogado André Luiz Cruz Rocha, apelado Aimoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., advogado Carlos Augusto Tortoro Júnior e outro, apelada Andrade Comércio e Serviços de Imóveis Limitado, advogado Bruno Maciel Leite Soares e outro. O relator é o desembargador Antônio José Vieira Filho e o procurador doutor José Henrique Marques Moreira. O parecer da Procuradoria, pelo conhecimento, deixou de se manifestar quanto ao mérito. O relator deste processo é o desembargador Antônio José Vieira Filho, pedido de vista do desembargador Josemar Lopes Santos, voto do desembargador Gervásio Protásio dos Santos pelo não pagamento dos danos morais. Na sessão anterior, passada, a doutora Rita não era procuradora presente. Não. Isso. E o desembargador Vieira, que é o relator, desembargador, o senhor manteve a sentença do juiz de base, é isso? Sim, com algumas alterações que ele reconheceu apenas o... não reconheceu a participação solidária com o banco. Eu reconheci essa parte em relação ao banco e à empresa de imóveis. O valor dos danos foram fixados pelo juiz de base, né? R$8.000? 8 mil, eu fui para o patamar de 12 mil, sendo R$6.000 para cada. Porque o recurso tem como fundamento a alteração do valor dos danos arbitrados para R$23.000. Como eu achei Isso? um pouco ao perigoso. Sim, me explique. Ela está querendo um patamar superior a esse. Aí eu entendi que R$12.000 seria o mais que poderia se adequar a essa situação. Houve a divergência do desembargador Gervásio, e eu gostaria só que ele me informasse se mantém a divergência ou não. Explico, desembargador Josimar, pedindo todas as minhas venhas ao desembargador Vieira. Na origem, o que é que aconteceu? A autora, que alega desconhecer todo e qualquer contrato com os requeridos, na verdade, quando se examina os autos, se verifica o seguinte: ela efetivamente, ela contratou, junto com a Correia, ela contratou a elaboração, quero crer, de imóveis, no valor de R$224.000. Ela fez esse contrato no valor de R$224.000, pagando deste valor R$100.000. E as outras prestações, 5 ou 6 prestações, de R$31.000, ficariam através de boleto. O que acontece? Quando feito o pagamento, ela pagou à vista R$100.000 e esses boletos foram então emitidos. Ocorre que, uma vez realizada a transação,
A autora efetivamente entrou em contato com a empresa de construção de imóveis e disse: olha, eu prefiro entregar a você a cheques predatados. Cheques predatados. Pois bem, e de fato, então, ela entregou os cheques, 5 ou 6 cheques, todos no valor de 31 mil. Boletos deveriam ser cancelados. Ocorre que esses boletos, né, eles foram todos cancelados, à exceção do último boleto. Foi 5 cheques e o último boleto não foi cancelado. Pois bem, e este boleto ele foi levado a desconto junto ao Banco Santander. Quando o Banco Santander não houve o pagamento do boleto, naturalmente porque ela já havia se desincumbido, o Banco Santander não negativou a autora. O Banco Santander comunicou à autora que, olha, há um boleto em aberto. O que é que a autora fez? A autora entrou em contato com a loja e disse: mas vem cá, eu não troquei esse boleto. De fato, houve um equívoco da nossa parte. A loja reconhece: olha, houve um equívoco da nossa parte. E então, a própria loja entra em contato com o Banco Santander e cancela o boleto. Veja, aí nós temos duas circunstâncias, a meu ver. A primeira, em relação ao Banco Santander, ele não foi negativado, não houve negativação do Banco Santander, da autora, pelo Banco Santander, nem pela própria loja. Não houve negativação pela autora. Se nós percebermos todo o recurso calcado da autora, todo o recurso, todas as jurisprudências apresentadas pela autora, todas, ela justifica a existência do dano moral quando há a inscrição em cadastro de restrição ao crédito, Serasa, Cadim, SPC, seja lá o que for, não houve isto. E mais, no dia seguinte, houve a juíza, então, compreendeu de que houve um erro por parte da loja, da empresa, e aí condenou exclusivamente a loja. Condenou exclusivamente a loja. E absolveu o banco. E absolveu o banco também por um outro fundamento, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido. Ou seja, quando o título de crédito formalmente atende os seus requisitos, porque, veja, do ponto de vista formal, o título de crédito descontado pela loja junto ao banco, ele estava formal. Quando o título de crédito formalmente atende o requisito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nessas circunstâncias, não há responsabilidade da instituição bancária. É como se vai numa factory, desconta um título de crédito, ou seja, ele cabe a ele examinar os aspectos formais do título. Estando ok, ele não examina os negócios de origem, né? Então não há nesse caso. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não há nesse caso a responsabilidade. Eu confesso, inclusive, né, então houve um recurso do banco, da empresa, e houve o recurso da autora. A autora, com o objetivo de condenar o banco, o voto do ilustre desembargador foi no sentido de acolher o pleito e condenar o banco no valor de R$31 mil, se eu não estou enganado. R$31 mil que foi o valor pedido, o valor da cobrança. E em relação ao recurso da empresa propriamente, foi o de negar provimento. Eu estou discordando. Primeiro, estou discordando em relação à decisão referente ao banco. A meu ver, não houve restrição ao crédito. A meu ver, não houve nenhuma restrição ao crédito. Uma mera cobrança, ela faz parte do nosso dia a dia, ela não pode ser levada a um patamar de abalo psicológico tal que se permita a configuração de um dano moral. Segundo, pelo Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira, verificado a regularidade formal do título, ela não tem responsabilidade se na origem esse título houve alguma falha. E terceiro, né, o valor do dano, ainda que se admitisse apenas para fins de argumentação de que houvesse a inscrição, não justificaria o valor, a meu ver, na minha visão, na minha perspectiva. Eu sei que eu sou minoritário nessa visão, mas não justificaria os R$31 mil. Esse é o aspecto em relação ao recurso da autora, na qual estou julgando absolutamente improcedente. Em relação ao recurso da loja, da empresa,
que ela também houve o recurso da loja. Bem, nesse caso, não há como deixar de considerar que houve uma falha na prestação do serviço. O último boleto ele não foi trocado como foi solicitado, como os demais foram pelos cheques predatados. De fato, ela encaminhou a loja para o banco. De fato, o banco, por conta do não pagamento, entrou em contato com a loja. Isso obrigou que a autora entrasse em contato com a própria loja, e a loja, no dia seguinte, né, resolveu o problema. Né? Mas, enfim, neste particular, eu não vou, como a sentença ela está, houve uma má prestação de serviço, houve um equívoco, enfim, em relação ao recurso da loja, eu vou manter, eu estou acompanhando o relator, mas divergindo em tudo no que diz respeito ao recurso da autora. Pois bem, Luiz Pares, a questão aqui, quando do voto do eminente relator, foi que ficou pontuado que a apelante questionava cobrança de valores advindo de contrato de financiamento que a Severa nunca ter celebrado. E o desembargador Gervásio está mostrando agora, neste momento, que existe esse contrato celebrado entre as partes. Então, aqui, para evitar... A loja fez com o banco, a loja. Sim, sim. Então, para mim não formar melhor minha convicção, eu vou manter aqui ainda o pedido de vista, desembargador Vieira e desembargador Gervásio. Eu vou permanecer aqui com o pedido de vista para mim melhor analisar essa questão. Presidente. Então, vamos prosseguindo. E o segundo processo da pauta, eu vou, neste momento, adiar o julgamento desse processo. Além de uma dificuldade que eu tive aqui em relação à análise a esse processo, as próprias partes, a secretária me informou que havia dificuldade em convocar o juiz para o desembargador para substituir o desembargador Vieira. Não é isso, Áurea? Sim, Excelência. A desembargadora Ângela não pôde comparecer. Então, o processo número 2 da pauta fica adiado para a próxima sessão. Desembargador, só uma dúvida. O 2, só confirmando, é o 26.235.94? Eu vou anunciá-lo agora, certo? Tá bom. Para o adiamento. É a apelação civil número 00-2623594-2013. Apelante, São Paulo Empreendimentos Limitada, advogado Jorge Rachid Mubarak Maluf Filho e outro, apelado município de São Luís, o procurador Rubem Ribeiro de Souza, o relator desembargador José Lopes Santos, procurador Eduardo Daniel Pereira Filho. Esse processo fica adiado para a próxima sessão. É isso que Vossa Excelência está... Era esse mesmo, estava esperando. Pois é, então está adiado para a próxima sessão, doutor. Muito obrigado pela presença. Luiz Pares, vou iniciar o terceiro processo, que é um agravo interno na apelação civil número 082286071/2021, São Luís. Agravante, Lucinete Alves Gomes. Advogado, Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes. Agravado, Banco da Icoval S.A. Advogada, Marina Bastos de Pociúncula Bengue, ou Benji. E o relator desembargador Antônio José Vieira Filho, sem parecer. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, vai ter sustentação oral? Excelência, os advogados não compareceram. Então, presidente, como já está disponível o voto, eu só vou ler a emenda. Inclusive, o 3, 4 e 5 são semelhantes. A mesma coisa, só muda o nome das partes. 3, 4 e 5? A mesma coisa. Eu posso julgar logo os 3? Então, eu vou logo fazer o pregão dos outros dois. Tá bom, então. Desembargador Josemar? Pois não. Desembargador Josemar, é só para fazer uma observação. Na verdade, não tem parecer porque não foi enviado para cá. Por conta do dispositivo do regimento interno do TJ. É agravo interno. Exatamente, isso. Não tem parecer porque não foi enviado porque é agravo interno. É Exatamente. agravo interno.
Então, Isso. desembargador Vieira, eu vou anunciar o quarto da pauta, que é o agravo interno na apelação civil 083-60-29-28-2021, São Luís, agravante Maria da Graça Pereira, advogado Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes, agravado Banco da Icoval S.A., advogada Marina Bastos da Peciúncula Beng, e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho. O outro processo, o quinto, é agravo interno na apelação civil número 083-1193, 12/2021, São Luís, agravante Francisca das Chagas Pinto Souza, advogado Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes, agravado Banco Bom Sucesso Consignado S.A., advogada Giovana Murilo Vigil Dias Costa, e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho. Desembargador, com a palavra. Senhor presidente, eu vou ler a ementa do primeiro. Agravo interno e apelação civil. Ação de cobrança de fazer combinado com repetição de débito e indenização por danos morais. Alegação do autor de que contratou o empréstimo consignado e não o cartão de crédito consignado. Réu que colacionou aos autos instrumento contratual e outras provas acerca da celebração do negócio jurídico, ausência de indução em erro, ciência cristalina do consumidor do tipo de negócio contratado, ausência de inovação de situação fática jurídica e de novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, agravo interno não provido. É aquela situação que a gente conhece, presidente. A pessoa diz que fez um contrato, um empréstimo consignado e na hora é um cartão consignado. Recebe os valores, faz os gastos, vai pagando e chega no fim, vem a cobrança, ela entende que não foi. Ela não fez o cartão de crédito com reserva de margem consignado, e sim o empréstimo consignado. Apenas isso. Desembargador Vieira, e os dois outros, o mesmo fundamento jurídico, é? Mesma coisa, mesmo fundamento. Não muda nada. Mesma coisa, dizer que foi... Então, nós vamos julgá-los em bloco. Desembargador Gervásio, com a palavra. Estou acompanhando o relator. Também estou acompanhando o relator. Então, os processos julgados em bloco, esses mencionados anteriormente, anunciando o julgamento, Aura, processo recursos conhecido e negado provimento. Por unanimidade. O sexto processo da pauta, quarto, quinto e o sexto, que é um agravo interno na apelação civil número 33.12.69, 2013, Coroatá, agravante Banco BMG S.A., advogado Antônio de Moraes Dourado Neto, agravado Raimundo José de Brito, advogado Francisco Carlos Mouzinhos do Lago, relator desembargador Antônio José Vieira Filho, sem parecer. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, é um agravo interno do Banco de Minas Gerais contra a decisão deste signatário que deu provimento à apelação interposta por Raimundo José de Brito, reformando a sentença do primeiro grau para condenar o agravante a restituir em dobro os valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário do agravado com os devidos juros e correção e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000. Em suma, aqui, presidente, é o seguinte: o banco está cobrando do agravado um valor de um empréstimo que ele não fez. Tanto prova que ele mora em Coroatá e esse empréstimo saiu em Belo Horizonte. Nunca foi depositado na conta dele, apenas o banco informa que foi uma ordem de pagamento, não informa o valor e nem que deveria ser retirado. Aí eu cito esse ponto aqui. O suposto conjunto do banco se trata de apenas uma folha sem assinatura do agravado, já que não é alfabetizado, sem assinatura roubo, sem identificação e assinatura de testemunhas e desacompanhado de cópia dos documentos pessoais do autor. Segundo, o documento de transferência bancária juntada pelo banco não se presta a demonstrar a prova de transferência ou depósito para a conta bancária do agravado, nem comprovação do repasse, é que a modalidade pactuada de repasse da quantia foi de ordem de pagamento, como bem destacou a instituição financeira, e nessa espécie a transação bancária não ocorre por depósito ou transferência. 3.
Some-se ainda o fato de não ter sido juntado documento comprobatório do valor consignado, na figura do denominado cheque administrativo, que a instituição financeira, não só por seu ônus probatório, mas também por seu procedimento interno, possuía plena condições de produzir ou enviar esforços para obter a prova de disponibilização da montante à parte supostamente contratante. 4. O comprovante apresentado somente prova que o montante teria sido transferido para uma conta bancária do Banco do Estado de Minas Gerais, para o Banco do Brasil, especificamente para a conta, eu informo a conta, não existindo no citado documento a menção dos dados bancários do suposto contratante. Convém destacar que a agência indicada no comprovante, Banco do Brasil, como aquela em que o agravado deveria comparecer para retirar o valor mutuado via de ordem de pagamento, situa-se na cidade de Belo Horizonte, isto é, localizada muito distante de onde reside o município de Coroatá. O agravante não apresentou contrato de empréstimo válido de qualquer outro documento válido. Ou seja, não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do agravado no sentido de firmar um negócio jurídico. Diante do exposto, lastrado dos elementos do motivo certo, conheço e nego provimento ao agravo interno para manter a decisão agravada. É como voto, presidente. Desembargador Gervásio. Conhedas inteiras o relator. Também acompanho o relator, anunciando o julgamento, recurso conhecido e negado a ele provimento por unanimidade. O 7º processo é o agravo interno na apelação civil número 080, 1460, 85, 2020, Paço do Lumiar. Agravante, Clodoaldo Garcês Lopes, advogado, Richardson Michel Moreira da Silva Lopes e outro, agravada Telefônica Brasil S.A., advogada Vilke Bauer Vieira Lopes e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho. Está em parecer. A palavra, eminente relator. Presidente, eu vou ler a emenda. Agravo interno cível. A advogada está presente, tá bom? Então, tá bom, eu vou fazer o relatório. Vou fazer o relatório. A demanda versa sobre suposta falha de prestação de serviço pela agravada Telefônica do Brasil S.A., por esta não ter efetivado a entrega do aparelho celular adquirido pelo autor, ora agravante, bem como pela irregularidade do plano de linha telefônica atrelado ao aparelho não recebido, no que alega o autor ter-lhe causado prejuízo da ordem material e moral. Na sentença, no primeiro lugar, o julgamento pela procedência em parte dos pedidos iniciais, condenando a empresa telefônica a restituir o valor de R$ 987 para o autor e declarou a inexigibilidade das cobranças do débito de R$ 29,99 e por dias de uso de R$ 224,41 por quebra de contrato, deixando, porém, a condenar a indenização por danos morais. Na decisão da apelação, foi negado provimento à apelação do autor Clodoaldo para manter todos os termos da sentença de base. É o relatório, presidente. Obrigado. Desembargador Gervásio, só uma dúvida. Com relação ao prazo da sustentação oral do advogado, que é só apenas 5 minutos? Nesse caso, como se trata de agravo regimental da decisão que apreciou o mérito de forma monocrática, 390, inciso 1. Não entendi, houve uma falha. Estou dizendo que, nesse caso, como se trata de agravo interno da decisão que apreciou o mérito, né, numa decisão monocrática, o prazo são de 15 minutos. O agravo interno de 5 minutos é apenas quando não é conhecido. Não apreciou o mérito, né? Porque eu ainda não tive tempo de analisar esse dispositivo, essa alteração do regimento. Inciso 1 do regimento interno, a alteração é recente. Certo. Ainda não tive tempo de analisar essa alteração aí. Eu vou providenciar, me situar com relação a essa reforma do regimento. A ilustre advogada, se identifique, por favor. Número da OAB terá o prazo regimental para a devida sustentação. Juliane Vieira dos Santos, OAB 27015. Em face do Clodoaldo, o agravante. Gostaria de saudar os excelentíssimos desembargadores, a quem faço na pessoa do desembargador relator Vieira Filho. Excelências, a resignação
do recorrente cinge-se em torno de um fato que na origem se deu pela ausência da entrega de um aparelho telefônico. O processo ele foi julgado monocraticamente por este relator, desembargador Vieira Filho, e nós estamos aqui buscando que seja a sua reapreciação, tendo em vista que ocorreram fatos que realmente demonstram a existência do dano moral neste caso. Explicando a Vossas Excelências, o fato ocorreu da seguinte maneira: o recorrente firmou um contrato com a recorrida e no prazo de 3 dias fora prometido que ele receberia um aparelho telefônico. Pois bem, ele aguardou todo esse prazo e não recebeu o aparelho telefônico na sua residência. Ele tentou entrar em contato com a recorrida e, de modo algum, recebeu nenhum tipo de explicação sobre atraso na entrega desse aparelho. Ele, então, aguardou mais um prazo de 10 dias para que pudesse realmente obter algum tipo de resposta dessa recorrida, que de fato não ocorreu. Novamente, eles informaram que, de modo algum, que era para eles aguardar um pouco mais, que talvez estivesse acontecendo algum problema na entrega, enfim, fato que novamente gerou mais um prazo de espera do recorrente. Pela terceira vez, o recorrente entrou em contato, isso já se passando 30 dias, Excelências, 30 dias, em busca desse aparelho telefônico, que é uma ferramenta que Vossas Excelências têm conhecimento que é de grande utilidade na vida do brasileiro. Novamente, não houve nenhum tipo de resposta da recorrida. Isso passaram-se meses e ele entrou em contato com a recorrida não uma vez, Excelências, e aqui eu chamo a atenção. Não foi somente uma vez, 2 vezes, nem 3 vezes, como eu estou falando aqui para Vossas Excelências, mas sim 14 vezes, isso mesmo, 14 vezes o recorrido tentou entrar em contato com a recorrida a fim de que pudessem dar esclarecimentos sobre o que de fato estava acontecendo com esse caso. Ora, ele firmou um contrato onde houve o comprometimento da recorrida em entregar um aparelho que realmente não foi entregue. Então, isso a gente pode realmente conferir através do documento 3789 de 1474093 até o ID 1474099, onde constam as provas dos protocolos das ligações. Por qual motivo que eu estou trazendo à baila esses acontecimentos, Vossas Excelências? Justamente para que fique comprovado o fato de que o recorrente, por diversas e diversas vezes, teve que teve que resguardar parte do seu tempo de trabalho, parte da sua paciência para lidar com essa empresa, e de nada foi resolvido, né? Então, fica certamente caracterizado aí a perda do tempo útil desse recorrente, uma grande angústia, porque foi realizado um pagamento e, em contrapartida, não foi dado o devido cumprimento desse pagamento que foi firmado. E eu ainda gostaria de evidenciar aqui o fato de que não somente pela questão da perda do tempo útil desse recorrente, nós também trazemos aqui o fato de que ele continua efetuando o pagamento dessas faturas, porque o aparelho telefônico ele estava vinculado a um plano controle. E esse plano controle ele estava sendo cobrado todos os meses em que o aparelho não foi utilizado. É dizer, é uma situação deveras perturbadora e angustiante. Então, por esse motivo que nós vimos até este egrégio tribunal, excelentíssimo juízo, a fim de realmente requerer que seja reapreciado e que seja dado provimento a esse recurso. Já caminhando para o fim dessa sustentação oral, eu gostaria de trazer aqui a Vossas Excelências 3 julgados de 3 desembargadores deste tribunal sobre este tema, que é o primeiro de relatoria do José de Ribamar Castro, que ele fala sobre a compra e venda de telefone não entregue, que inclusive ele julgou procedente, ele deu provimento aos danos morais, que é o processo de número 047-7062017 da 5ª Câmara Civil, publicado em 2018, que ele fala que a apelante, na
condição de fornecedora de bens e serviços deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do consumidor. Outro julgado também deste excelentíssimo tribunal, desta vez de relatoria de Kleber Costa Carvalho, da primeira Câmara Civil, também sobre compra pela internet, mercadoria não entregue, prova de dano moral, registro de vários protocolos de reclamação. E, por fim, outra jurisprudência já de relatoria do desembargador Marcelo Carvalho Silva, da segunda Câmara Civil, que também trata sobre produto pago e não entregue à consumidora, danos morais, inclusive em REPSA. Súmula número 35 da segunda Câmara Civil do TJMA. Então, aqui, Vossas Excelências, deixo o meu muito obrigada, meu agradecimento pela atenção, e é isto, bom dia. Obrigado, doutora. Retorno a palavra ao eminente relator. Presidente, eu vou ser simples porque é um voto muito de fácil compreensão. Verifico que ficou plenamente fundamentado que não consta nos autos qualquer documentação que comprove que a situação vivenciada pelo autor, ora agravante, ultrapassou a esfera do mero de sabor diário, a que todos estamos sujeitos. Em nenhum momento a parte autora apresentou qualquer prova a demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva. Por esta razão, o deciso manteve a sentença do primeiro grau. Eu cito aqui uma decisão do nosso tribunal do desembargador José Ribamar Castro, que diz o seguinte: processual civil. Consumidor, apelação civil, ação de indenização por danos morais, serviço de telefonia, falha na prestação, mero de sabor, sentença reformada apelado. O STJ possui recente entendimento de que a falha de prestação de serviço de telefonia móvel, correspondente a mero descumprimento contratual, a que por si só não gera reparação por dano moral, o que se aplica ao presente caso. Eis que, serviço oferecido pela empresa, embora prestado de forma insatisfatória, acarreta em mero aborrecimento do cotidiano e merecimento de reparo de sentença. No mesmo sentido, eu estou citando aqui uma decisão do desembargador Kleber, apelação 045865217. O simples descumprimento contratual por si não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de um plus, uma consequência fática capaz, essa sim, de acarretar sofrimento indenizável pela sua gravidade. Com efeito, observo que o agravante não trouxe novos elementos aptos a reformar a decisão recorrida. É dizer, não foram apresentados motivos suficientes a desconstituir a decisão agravada que ora submeta ao colegiado para apreciação. Em nenhum momento a parte autora apresentou qualquer prova a demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva. Ressalto que o entendimento pacífico do STJ, e eu cito aqui a decisão do ministro Paulo Tasso, e com essas considerações, presidente, assim não existindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, nego o provimento ao presente agravo interno, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. É como voto. Obrigado, desembargador. Com a palavra o desembargador Gervásio. Senhor presidente, desembargador Vieira, eu vou acompanhar o relator, mas eu queria pedir licença a Vossas Excelências para fazer uma pequena consideração. Vossas Excelências vão perceber, né, eu sou novo aqui na Câmara e, evidentemente, eu vou me adaptar aos termos da Câmara, mas eu trago uma bagagem, que é uma bagagem de mais de 20 anos, 25 anos só na área civil. Né? E eu tenho uma compreensão exata de que há uma subversão no Instituto do Dano Moral. Na minha compreensão, acho eu que nós do Judiciário estimulamos um demandismo exagerado quando nós desvirtuamos a compreensão do que é um dano moral. E a gente está nesse processo, é um processo de adequação. Então, se nós imaginarmos que no início da década de 2000, da década de 90, a devolução de um cheque gerava valores absurdos de indenização, hoje nós chegamos a um patamar razoável no que diz respeito à indenização. E aí eu coloco a seguinte situação. O caso tratado nos autos é a demora. O agravante comprou um celular, esse celular pela internet, e aí houve uma demora na entrega, 30 dias.
me parece que em torno de 30 dias. E aí, quando se vai à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eu tenho muita preocupação em não quebrar a regra processual, a regra trazida pelo processo de 2015, de que há, efetivamente, a gente gostando ou não gostando, há uma espécie de hierarquia do ponto de vista jurisdicional das cortes superiores. O que é que se observa? Vamos pegar o que é mais importante. Um celular comprado pela internet, doutora Rita, ou a compra de um apartamento. Havendo a entrega, a demora na entrega, o atraso na entrega de um apartamento, o que é que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça? Um fato desta natureza não constitui dano moral. Em outras palavras, uma inadimplência do contrato não constitui dano moral. Disse a senhora advogada da tribuna, olha, mas nesse período em que houve a demora da entrega do celular, ele ficou pagando planos. Perfeito. Neste caso, se o pedido tivesse se restringido à cobrança desse valor, porque ele foi impedido de fazê-lo, aí eu não vejo nenhum problema. Mas o que é mais importante, um celular ou um apartamento? E aí vem o Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência aqui basta colocar dano moral, atraso de entrega. Vai vir, eu não vou cansá-lo, não, né, para ler, mas é nesse sentido. Então, por essa razão, eu vou acompanhar o relator, né, e já pedindo venha por situações futuras, porque eu tenho uma posição realmente que é uma posição mais restrita do que diz respeito ao dano moral. Eu tento me adaptar à Câmara, mas do ponto de vista individual, eu tenho essa posição. Então, eu acompanho integralmente o relator com essas coisas. Ilustre Pare, depois dessas considerações feitas pelo eminente desembargador Gervásio, eu resto uma dúvida aqui diante dos argumentos da ilustre advogada, porque ela diz que esse aparelho não foi recebido, a não ser que eu estou equivocado. Não foi recebido, houve 14 tentativas de contato. Eu indago da advogada, só para esclarecimento de fato, se esse telefone foi recebido ou não pelo adquirente. A advogada. Foi. Excelência, durante esse prazo, não. O aparelho não foi recebido. Mas Trazendo posteriormente foi recebido. uma questão de fato, não foram 30 dias, excelentíssimo desembargador Gervásio. Foram mais do que 30 dias. E já aproveitando o processo aqui, ele trata Está especificamente de um esclarecido, aparelho doutora, está esclarecida, a questão de fato está Ok, esclarecida. Obrigado, obrigado. Desembargador Gervásio, ainda nós temos que considerar, nesse caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, né? Que é uma teoria que vem sendo aplicada, inclusive, pelo STJ. E, segundo essa teoria, aquele que passa pela perda substancial de seu tempo útil para solucionar a falha na prestação de serviço do fornecedor e ainda se vê obrigado a ajuizar a demanda judicial, deve ser indenizado por todos os transtornos vivenciados, que não se compreende na seara do mero aborrecimento que se visualiza na espécie, diante de fatos vivenciados pelo apelante, que se conseguiu obstar a pretensão indevida da cobrança com ajuizamento da demanda com o referido objetivo. Essa teoria vem sendo adotada, inclusive, pela doutrina de forma pacífica, certo? E o que ocorre aí nesse caso? O agravante aí, ele se viu obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para se ver satisfeito no seu interesse. Me parece, desembargador, o senhor me permite uma parte, que a entrega se deu antes do ingresso de juízo. Sim, eu estou fazendo umas considerações, porque Vossa Excelência fez considerações a respeito do dano moral que na compra de é difícil de um apartamento, a jurisprudência não considera a demora como dano, certo? E aqui, no caso,
a aquisição de um aparelho telefônico, nós vimos aqui como que está divergindo a nossa jurisprudência do tribunal. A ilustre advogada citou 3 jurisprudências deste tribunal que se encaixam nesta situação ora debatida, certo? Ora debatida. Então, o tribunal tem que ter coerência em seus julgamentos, certo? No momento, em relação a essa situação relatada pelo eminente desembargador Vieira, que ele bem analisou essa questão e observou todos os argumentos jurídicos das partes, eu também vou acompanhar e ter o voto dele. Com essas ressalvas feitas, devemos analisar essa teoria do produtivo, do desvio produtivo, essas consequências que se alega por meras alegações para se obter dano moral. Então, até hoje, a questão do dano moral já vem desde a época de códigos antigos, certo? Já se discutia dano moral e até hoje não se encontra uma pacificação de arbitramento sobre o arbitramento de dano moral. Cada julgador tem um ponto de vista a trazer, a delinear, a se convencer, mas não, a jurisprudência tem que ser pacífica e coerente. E o Tribunal de Justiça do Maranhão deve zelar por essa coerência e essa segurança. Então, mas no momento eu vou acompanhar o desembargador relator, anunciando o julgamento, Aura. Recurso conhecido e negado a ele provimento por unanimidade. Vamos partir para o oitavo, não é? Da pauta. Tem sustentação oral, Áurea? Não, Excelência. Vou anunciar o processo. Agravo de instrumento número 082-1679-04-2022, São Luís, agravante Estado do Maranhão, procurador Rogério Belo Pires Mato, agravado Expressa Distribuidora de Medicamentos Limitada, advogado Celso Cordeiro de Almeida Silva e outro, e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho, procurador doutor Danilo José de Castro Ferreira, e o parecer é pela prejudicialidade do presente agravo. Com a palavra, eminente relator. Não temos sustentação oral, doutor. Tem áudio? Tá bom. Senhor presidente, eu tinha elaborado um voto no sentido de acompanhar o Ministério Público. Acontece que eu acabo de receber a informação de que a sentença, no primeiro grau, foi proferida. Então, eu vou ler só a emenda para dizer que foi julgado, prejudicado o apresentado. Emenda constitucional, tributário, agravo de instrumento, mandado de segurança, cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, sentença proferida na origem, perda superveniente do objeto, agravo prejudicado. Resta prejudicado o julgamento do agravo de instrumento quanto à decisão interlocutória proferida em ação mandamental, diante da superveniência da sentença, fazendo surgir a possibilidade de interposição de recurso mais abrangente. Agravo prejudicado. Doutora Rita, mantém o parecer? Pela prejudicialidade. Isso. Desembargador Gervásio. Foi o relator. Também acompanha o relator. Recurso por unanimidade julgado prejudicado. O nono processo. Como? Ainda bem que foi prejudicado, porque esse é um processo longo e enjoado. É como se diz, longo e enjoado. Deu uma olhada no processo, mas processo com uma tese bonita, viu? O nono processo da pauta é um agravo de instrumento número 082-1787-33-2022, EDOCA. Agravante HP Vida Assistência Médica Limitada, advogados Isaac Costa Lázaro Filho e outro, agravada Missilene Alves Lima Menezes, advogados Elma Ferreira Gentil Amorim e outro, e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho, procuradora doutora Domingas de Jesus Frois Gomes. O parecer manifesta-se pela suspensão do feito, em cumprimento ao que determina a decisão
de afetação do tema 1069 do STJ. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu acho que estou já estou a par do relatório, eu vou passar diretamente para o voto. Na espécie, verifique-se que a questão refere-se, resumidamente, à autorização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas a serem custeadas pelo plano de saúde. Inicialmente, afasta a suspensão do processo, eis que o próprio relator do recurso especial determinou o processamento dos processos quando tratar de concessão de tutela provisória de urgência. No caso, a evidência dos autos é de que os procedimentos visados pela autora não possuem finalidade estética, mas sim objetivo resguardar a própria saúde da beneficiária. Aliás, é público e notório o que advém em regra após a cirurgia bariátrica da proporção do caso, em que a autora perdeu mais de 40 quilos. Com efeito, o relatório médico aponta no sentido de que as cirurgias possuem caráter de urgência e indicação clínica exclusiva para a proteção à saúde da autora, afastando a finalidade tão somente de estética. Eu cito o laudo dos médicos. No laudo dermatológico da médica doutora Lina Nuama, consta que a paciente encontra-se com hiperidrose, prurigo e infecções fúngicas recorrentes, o que pode ocasionar maiores complicações caso não seja oferecido o tratamento de imediato. Já no documento médico subscrito pelo cirurgião da obesidade e do aparelho digestivo, Dr. Erquimas da Costa Pereira, consta que há comprometimento das atividades laborais e da autoestima da paciente hora gravada, pelo que solicita avaliação para a realização de procedimento cirúrgico não estético. No parecer psicológico subscrito pela psicóloga Camila Campos Silva, há o registro de que a plástica reparadora caracteriza-se para o paciente como um aspecto essencial para o seu bem-estar e melhora na qualidade de vida, não se tratando apenas de objeto estético. Sendo assim, entendo que as provas documentais acostadas aos autos apontam para a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que os procedimentos indicados mostram-se como parte do tratamento iniciado com a intervenção bariátrica, demonstrando nítido caráter reparador, com indicação de urgência, não se configurando legítima ou negativa de autorização para a realização de procedimento. Anteexposto com esse provimento ao agravo do instrumento e em relação ao agravo interno, julgo prejudicado diante da substituição do procedimento cautelar pelo julgamento definitivo. É como voto, presidente. Doutora Rita, tem alguma manifestação a fazer? Não, eu mantenho o parecer exarado nos autos, Bardô Josemar. O parecer é pela suspensão, né, do feito? Isso. Desembargador Gervásio. Desembargador presidente, eu adianto que já estou acompanhando o relator, mas fazendo esclarecimento, talvez de repente a própria Procuradoria possa alterar o seu parecer. É que efetivamente o tema ele estava afeto e suspenso os processos judiciais. Ocorre que, agora no dia 19 de setembro de 2023, o acórdão foi publicado e o tema foi fixado. Eu posso, se Vossa Excelência me permite, vou fazer a leitura do tema, e vai exatamente na linha do voto do desembargador Vieira. A tese firmada foi a seguinte: é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente de tratamento de obesidade mórbida. 2. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirúrgica bariátrica, a operadora de plano de saúde pode ser utilizada em procedimento de junta médica formada para dirimir divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o jogador. Então, exatamente, o tema foi fixado exatamente na linha do voto do desembargador Vieira Filho. Desembargador Gervásio, eu agradeço os esclarecimentos prestados e eu vou adequar o parecer em banca. De fato, o acordo foi publicado agora recentemente, dia Isso. 19 de setembro. Exato. Obrigada pelos esclarecimentos. Aura, antes de anunciar o julgamento, com relação ao julgamento anterior, tem que mencionar que a decisão é de acordo com o parecer ministerial, que foi pela prejudicialidade, né? E, anunciando esse julgamento, é recurso conhecido e
desprovido, enquanto que o agravo interno prejudicado, de acordo com o parecer ministerial adequado em banca. Nós vamos partir para o julgamento do último processo da pauta, que é o de número 10, apelação civil número 0003559, 2019, São Francisco do Maranhão, apelante, Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogada Lucimeire Galvão Leonardo Garcês, apelado Rodrigo de Souza e Silva, advogado Ellen Gielsel de Almeida Mourão, e o relator desembargador Antônio José Vieira Filho, procuradora doutora Iraci Martins Figueiredo Aguiar, parecer pelo conhecimento quanto ao mérito, deixa de opinar. Tem sustentação oral, Áurea? Não, excelência. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu vou ler só a emenda. Eu não sei por que os advogados pedem retirada de pauta e na hora não comparecem. É uma situação delicada essa aí, porque se perde tempo, a parte também fica aguardando a decisão e o advogado, é culpa do advogado, que pede para retirar da pauta do julgamento virtual para vir para a videoconferência e não comparece. É uma situação delicada. Só lembrando, presidente, que há agora um dispositivo regimental, mas, claro, isso se utiliza muito no crime, mas pode devolver o processo para a pauta virtual. Né? É outra perda de tempo, doutor. Eu particularmente não gosto dessa opção, porque é outra perda de tempo. Melhor julgar logo, já que está aqui. Vamos julgar logo. Desembargador Vieira com a palavra. Quando for uma pauta muito grande, aí dá para usar esse procedimento. Mas a nossa pauta aqui da 7ª Câmara não passa de 8, 6, 4 processos. E hoje, No crime, desembargador, Vossa Excelência se livrou. Sim, é um trade-off aí. Eu passei 3 anos, a doutora Rita é testemunha disso aí. Resta em conteste a interrupção do fornecimento de energia entre os dias 9 a 13 de dezembro de 2019, sem prova de que os protestos impediram o restabelecimento do serviço, pois datam de 11 de dezembro, 2 dias após o início da interrupção. A Resolução 414/2010 estabelece o restabelecimento do serviço de energia elétrica em 48 horas, tratando-se de zona rural. Sobre os danos morais, invoca-se a súmula 192 deste Tribunal de Justiça, que prescreve que a indevida interrupção da prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. A interrupção por 5 dias ultrapassa o mero dissabor. Eu estou mantendo o valor de R$ 2.000 a título de danos morais, atendendo a finalidade compensatória, punitiva e pedagógica, não comportando redução ou majoração. É como voto, presidente. R$ 2.000, desembargador? R$ 2.000. Desembargador Gervásio. Não escutei. Acompanhe o relator. Tá bem. Também acompanho o relator, anunciando o julgamento, hora recurso conhecido e negado a ele provimento, nos termos do eminente voto do relator, por unanimidade. Ilustres pares, nós chegamos ao final da nossa pauta, certo? Eu indago se temos alguma consideração a fazer antes do encerramento. Presidente, na próxima sessão eu vou participar, mas eu tenho um voo às 12h30. Então eu vou ter que sair aqui do gabinete por volta de 15 para 10h30, 15 para as 11. Eu tenho um compromisso em São Paulo. Então, só para já adiantando de antemão, se a pauta efetivamente estiver muito alta, muito grande, eu talvez tenha dificuldade de ficar até o final. Então, o limite aí será 10h30. A previsão de ficar até às 10h30? 10h30, exatamente. Vamos acertar logo aqui com a nossa secretária, porque coloque o número mínimo de processos, aqueles que estão sendo mais cobrados aí para julgamento, Áurea, para evitar ultrapassar esse horário, para não... Hoje, por exemplo, nós estamos terminando aqui às 9h52, então, assim, daria... Nós julgamos 9 processos, mas apenas houve uma sustentação oral. Tá? Coloque 5 processos que a gente julga eles facilmente.
5 processos. Peço desculpas aí por esse inconveniente. Não, não tem dificuldade nenhuma, desembargador. Doutora Rita, tem alguma consideração a fazer antes do encerramento da sessão? Só cumprimentar o desembargador Gervásio, porque eu ainda não tinha participado de sessão com ele, dar perante os desembargadores Josemar e Vieira as boas-vindas à 7ª Câmara Cível, Obrigado. dizer que é um prazer tê-lo conosco. Obrigado. Preciso contar uma coisa para vocês, para os senhores. Eu comecei a advogar com a doutora Rita, né? Nós trabalhamos juntos. Tive né? essa honra. Nós trabalhamos juntos, né? Isso lá no início, lá nos anos 80 ainda, né? Então, É isso. A amizade, a união é a mola mestra do ser humano, né? Então, não havendo mais nenhuma consideração a fazer desta sessão, eu declaro-a encerrada e desejando um bom dia e bom trabalho a todos.